quero inicialmente agradecer o convite feito ao Ceará. Infelizmente, o governador teve uma coincidência lamentável com essa agenda hoje em Brasília, que é uma agenda de todos os governadores dos estados brasileiros, com a presidência do Senado, da Câmara, com essas pautas fortes aí da política, dessas questões que eles vêm tratando, e foi impossível para ele delegar essa responsabilidade lá. Então, estou eu aqui para honrar esse convite de participar desse evento importante, que já tem um histórico, né, assim, respeitável aqui com os secretários municipais de São Paulo e com o apoio da Fundação Lema, em parceria com a Undime, e dizer para vocês, para os senhores, que a minha tarefa, cabe a mim, compartilhar um pouco da nossa experiência. Claro que as realidades são muito distintas, os desafios, muito provavelmente, são assim, bastante diferentes na sua escala, né? Eu falo aqui de uma situação, não tá ligada aqui à apresentação, se for possível. Então, um pouco legível, mas assim, uma caracterização breve do estado do Ceará, um estado do pobre Nordeste brasileiro, né, que tem 90% da sua área situada no semiárido e que, portanto, está, né, cravado numa região aí que ainda para o Brasil, né, representa um grande desafio no que diz respeito aí às estratégias e uma política de mais igualdade, né, social. E também vamos ter uns melhores aí pela frente. Aí é só também ilustrando a situação do Ceará com relação ao PIB, né, que o Ceará fica exatamente entre os 5 estados mais pobres do Brasil e acompanhado dos outros 4, que também são nordestinos, com certeza. E temos aí grandes desafios com relação, esse é um mapa de crianças, eu acho que conhecido de alguns dos senhores, que foi divulgado pelo Ministério da Educação, a partir de dados do censo de 2010, dados do IBGE, que mostra o percentual de crianças não alfabetizadas aos 8 anos. Então, claro que está exatamente situado no Nordeste a relação das mais altas taxas, acompanhado muito de pertinho pelo Norte, e o Ceará já com uma média ainda alta, mas com relação ao Nordeste já um pouco diferenciada, enquanto a média aí do Nordeste fica em torno dos 25%, 26%, o Ceará 18% ainda de crianças não alfabetizadas. E como essa experiência tem um histórico, assim, o que está acontecendo no Ceará a partir do ano de 2007, essa política, e aqui eu estou enfocando, né, basicamente uma estratégia que acontece em parceria com os municípios e com foco na gestão da aprendizagem, né, no resultado de aprendizagem dos alunos. Essa é uma experiência que tem um histórico importante, porque exatamente é um histórico municipal, né? Foi no chão de um município em que as coisas aconteceram, no município de Sobral, e às vezes eu brinco dizendo assim, que essa experiência começou por conta de 2 coisas. Primeiro, uma grande decepção, e depois uma decisão. E aqui eu falo do ano de 2001, o primeiro ano da segunda gestão do então prefeito Cid Gomes, hoje ele é o governador, mas ele era prefeito de Sobral na gestão 97 a 2000, exatamente ali o grande incremento
com o Fundef, né, muito importante aquele momento, o momento de abrir as portas da escola pública naquelas redes que tinham ainda matrículas muito insuficientes, era o caso nosso lá, abrir as portas da escola pública para os filhos dos mais pobres. E depois de 4 anos fazendo o que ele sempre diz, que ele achava que era a Bíblia, né, ou cumprindo ali as regras que, a seu ver, iriam responder por uma melhoria da qualidade, ao final de 2000, quando foi feita uma avaliação, tanto pelo Instituto Ayrton Senna, porque à época Sobral era parceiro num programa de aceleração de aprendizagem, tanto a avaliação do Instituto Ayrton Senna, como a avaliação que foi feita com os alunos que estavam concluindo a 2ª série à época, hoje o 3º ano do ensino fundamental, mostrou isso aí, que praticamente metade dos alunos não conseguia realizar os atos mais básicos de competências de leitura, de alfabetização. Não sabiam ler palavras simples. E, nesse percentual dos considerados, né, do outro lado do gráfico, nós tínhamos ainda um percentual muito significativo de alunos naquela condição do chamado analfabetismo funcional. Então, foi isso que deu uma balançada, é isso que eu chamo a grande decepção. Ele, e nas falas dele, o governador ele tem um tanto aí de militante da educação, ele gosta de falar sobre o tema, ele reúne prefeitos para isso, ele dá ideias, ele interage fortemente com essa pauta. E quando ele fez o discurso ali da 2ª gestão, ele parecia, quem ouviu, disse que parecia um discurso de oposição, porque exatamente, e eu acho que foi muito importante essa questão que eu considero que tem alguns movimentos que eles são essenciais para que se comece a trabalhar num ambiente mais propício de transformação. O primeiro deles é esse, é chamar para si a dificuldade dos resultados. A situação está ruim e ninguém precisa, claro que muitos precisam olhar, podem criticar e falar e tal, mas a gestão toma para si o discurso de que está tudo muito ruim. Isso foi o que a gente começou a fazer em 2001. E, numa sequência, também não vou, né, me deter fortemente assim, nos detalhes da história, mas nós vemos aí, essas 2 barras mostram o percentual de crianças alfabetizadas. Essa mais escura no 1º ano do ensino fundamental, porque logo ali em 2001, nós implementamos essa medida de ampliar o ensino fundamental e começamos ali com o ensino fundamental de 9 anos, exatamente para puxar mais cedo as crianças para um atendimento obrigatório, exatamente as crianças do 1º ano, do que a gente chamava à época o 1º ano básico, né, porque ainda não tinha sido feita a reformulação do ensino fundamental, como agora nós temos. Então, essa barra mais escura são as crianças de 6 anos, do 1º ano, e a mais clara do 2º ano, e foi essa evolução que nós tivemos, que o município tem, inclusive, tem continuado aí seguidamente. Esse resultado da última coluna é exatamente o ano de 2010. 2011 eu não tenho aqui o resultado mais recente. Essa é um gráfico que mostra a evolução da taxa de abandono, que em 1996, em Sobral, era de 26,15%, o abandono do ensino fundamental, e hoje, nas séries iniciais, eles têm conseguido manter um abandono zero, ainda no 2º ciclo, alguma coisa que ainda escapa, tem aí um abandono de 0,15% em 2011. Assim também é decrescente, com responsabilidade, o gráfico que mostra os níveis de distorção e idade séria. O IDEB de Sobral
é 7,3, o IDEB a partir da avaliação realizada em 2011, e aí tem um IDEB comparado Nordeste e Brasil, e média brasileira também. É um IDEB bastante legal. E não foi por acaso que, assim, essa aprendizagem assim, no município, na experiência municipal, nos ensinou uma coisa: é possível transformar. Vocês imaginam, podem imaginar, e alguns conhecem, o contexto com que nós lidamos, né? Um contexto realmente de pobreza, de redes ainda muito desestruturadas. No Ceará, o processo de municipalização, promovido, induzido à época pelo Estado, aí no final da década de 90, já no comecinho da década de 2000, foi muito forte. No Ceará, praticamente toda a matrícula do primeiro ciclo, das séries iniciais, é municipal. O Estado tem algo residual, são algumas escolas militares, algumas escolas indígenas, a matrícula é toda municipal. E, no segundo ciclo, de sexto a nono, o Estado ainda tem matrícula, em torno de 20% da matrícula de sexto a nono, também um processo de municipalização significativo. Tem ao bônus e ao ônus disso, tem perspectivas, né, tem diferentes olhares com relação ao que realmente resultou desse processo de municipalização assim tão intenso, tão relativamente rápido, que aconteceu, mas essa é a realidade com que nós lidamos, essa é a realidade que já existia no início dos anos, no início de 2007, quando nós iniciamos a gestão estadual. Então, é possível, mesmo em situações, em contextos muito adversos, é possível. Né? É preciso, por isso que eu falei de um outro aspecto fundamental, além da decepção que gerou ali o nosso histórico, mas a decisão de fazer. À época, nós tínhamos, assim, muito pouca experiência, e nós não tínhamos grandes ideias, não. Nós funcionamos assim, basicamente. Né? Nós não podemos dar conta de todas as importâncias ao mesmo tempo. Então, nós temos que eleger prioridade. E a prioridade, ela não pode ser da boca para fora só. Ela precisa se manifestar nos atos, né? Nos atos, nas escolhas, nas decisões. É claro que as outras importâncias, elas estão ali. A gente sofre por elas, né? Fica olhando ali, sabe que não está, às vezes, respondendo na medida do que seria o ideal. Mas nós não podíamos, nós não tínhamos opção. Nós precisamos fazer uma escolha que era aquela que nós considerávamos que pudesse fazer uma diferença real, de subir, né, num patamar, mas subir com consistência. E foi a alfabetização. Nós escolhemos como meta número 1, alfabetizar todas as crianças de primeiro e segundo ano. Como meta número 2, garantir o processo de alfabetização daquelas crianças que estavam ao longo já do ensino fundamental e numa condição de ou analfabetas ou então semi-alfabetizadas. Então, né, assim, a obstinação foi essa. Então, nós tínhamos metas claras. Nós tínhamos um outro ponto que eu considero fundamental, uma isenção, assim, de certa forma, o sistema educacional ele estava livre de influências político-partidárias. Isso foi muito importante. Nós vivemos isso em Sobral, a importância de meio que blindar ali o sistema de outras influências que não fossem aquelas estabelecidas por critérios, com regras claras, com divulgação aberta para todo mundo. Então, nós trabalhamos nesse contexto. E eu acho que um terceiro movimento estratégico é estabelecer uma interlocução consequente, respeitosa com os diretores
das escolas. Nós elegemos os diretores como os nossos interlocutores. Tem o espaço de gestão secretaria, que precisa fazer a parte que lhe cabe, mas tem o espaço de gestão escola, que é ali o diretor com a sua equipe, com os seus professores, sob a liderança dele, que precisa responder pelo que cabe à escola, porque se um fica atravessando o espaço ou tendo expectativas de resolver o que é do outro, parece que as coisas não funcionam muito bem, não. Então, com algumas dessas aprendizagens, né, com relação assim, ao que eu chamo um ambiente possível de trabalhar, nós começamos a desenvolver ações, basicamente ações de apoio, ações voltadas para os professores, voltadas para a organização da matrícula das escolas, ações de incentivo também aos professores e um nível assim bastante alto de responsabilização, de cobrança, muita cobrança. E isso é muito saudável. Isso é muito saudável. Quando nós conseguimos estabelecer, sabe, isso na rede, esse vigor da responsabilização, é um motor que movimenta as coisas. Uma vez, eu estava como secretária em Sobral, e eu fui convidada pelo INEP para participar de um evento, era um seminário hemisférico, aí, com países dessa nossa banda, né, da América do Sul e também Estados Unidos e Canadá. E eles me deram como tarefa, eles conheciam, tinham feito um registro da experiência de Sobral, e eles me deram a seguinte tarefa: Isolda, você vai falar sobre a valorização do professor. Aí eu me assustei, eu digo, não, eu não quero falar sobre isso, não. Porque eu achava assim, que nós estávamos ainda longe de fazer o que dá vontade de fazer para o professor, e nós não tínhamos grandes coisas para contar, né, em termos de benefício e tal. E, na época, a Linda Goulart, não, mas tem, eu conheço lá e tal, fale da experiência de vocês. E quando eu fui me organizar, né, para falar alguma coisa sem mentir, sem inventar, sabe qual foi a leitura que eu fiz, assim, que na verdade era uma das coisas assim com que mais fortemente nós valorizamos o professor? Exatamente o nível de cobrança e de responsabilização. Porque nenhum profissional gosta de ter fracasso, sabe, no que faz. Às vezes, as pessoas até se acomodam, tem também aquela lei, né, da inércia, a pessoa se acomoda, vai ali pelo que está, se o contexto permite, mas, na verdade, as pessoas, né, que faz o olho brilhar e nós termos emoção naquilo que nós fazemos, é exatamente poder ver resultado. E os resultados são tão importantes, né, socialmente, eles convocam tanto, que isso gera, com certeza, um movimento ali do início, aquela turbulência relacionada à avaliação, porque nós entramos fortemente com uma ação de avaliação, era muito simples, era muito doméstica, mas era para valer, e as pessoas reagiam, né, ficavam ali amedrontadas. Pouco a pouco, eu também penso que a rede começou a aprender que o objetivo não era perseguir ninguém, nem era fazer, né, nada de... Era, na verdade, a vitória das escolas e o sucesso das crianças. Então, essas e outras aprendizagens ali, vivendo e muito diretamente com diretores, com as escolas, elas nos inspiraram. E, em 2007, o programa Alfabetização na Idade Certa, o PAIC, ele foi já eleito como um dos programas prioritários, inclusive da gestão estratégica do governo, e que tinha, agora, para os municípios cearenses, a responsabilidade de garantir a alfabetização de todas as crianças de primeiro e segundo ano. Todas. Não interessa a que altura estava o município, quem estava um pouco melhor, quem estava um pouco pior, né? Nosso discurso é esse, porque a alfabetização não tem, né, outra forma de... Se nós não garantimos essa ferramenta básica para a criança e essa experiência de sucesso, de ser capaz, de confiança nela mesma, lá no início, o preço é maior para frente para consertar.
Então, era criança alfabetizada, com a capacidade de ler com a velocidade média de 60 palavras por minuto, associada à capacidade de compreender textos e de escrever textos legíveis e suficientemente estruturados. Esse é mais ou menos o horizonte aí do que a gente chama. E o programa, claro, enfrentou um contexto desafiador, um contexto já conhecido de nós, de todos nós. A grande maioria não aprende, com relação a algumas regiões. Indicadores de eficiência muito ruins. E, no pano de fundo, baixo índice de frequência de alunos, alta taxa de absenteísmo de professores, não cumprimento dos dias letivos. Para nós lá, por incrível que pareça, sabe, ainda é algo na pauta, o cumprimento dos 200 dias, sem nenhum a menos. Altas taxas de distorção e abandono, tempo pedagógico desqualificado. E quando eu comecei a entrar em escolas públicas, a me aproximar, assim, até no primeiro momento pela universidade, porque minha formação é psicologia, e eu sou de uma universidade estadual. Sobral é sede de uma universidade estadual, e nós, supostamente, olhávamos para aquilo ali, né, para a educação. Nós trabalhávamos, eu sou lotada em cursos de formação de professores, mas eu confesso para vocês que nós não tínhamos a dimensão do que se passava ali, né, como se diz, nas barbas da universidade. Nós não tínhamos a dimensão. Então, esse tempo pedagógico desqualificado, eu comecei a me aproximar ainda na universidade, e é uma coisa assim, era uma coisa muito... Porque as crianças realmente, em boa parte, elas não aprendem porque não tem processo suficientemente estruturado para ensinar. Eu não tenho dúvida disso. Foi o que nós encontramos lá na grande parte da realidade das escolas. A participação insuficiente das famílias e a ausência de responsabilização pelos resultados, um pouco aquela cultura de que vier está bom, a escola precisa estar aberta, os meninos precisam ter alimentação, quando muito, aí os melhores, né, a história do fardamento, uma coisa assim, mas ficava assim, o padrão de qualidade ele não adentrava ao que se passava na sala de aula. Esse programa ele começou em 2007, estruturado nesses 5 eixos: apoio à gestão municipal e escolar, avaliação de aprendizagem, tanto uma avaliação externa como também um trabalho com os municípios para uma implementação de uma avaliação de meio de percurso, uma avaliação de meio de semestre, porque tanto é muito importante quando você tem ali uma baliza do que está acontecendo. O segundo semestre é um momento muito importante de planos de ação, de intervenção, para consertar o que se mostrou como fragilidade, como também para formar quadros nos municípios, para que eles pudessem aprender a fazer avaliação, quais os objetivos, e isso também ter uma repercussão direta, tem uma repercussão muito direta na escola, na qualificação dos processos de avaliação da escola. Além disso, o outro eixo de apoio às práticas pedagógicas, com garantia de material estruturado de alfabetização, com formação de professores, formação continuada de todos os professores, e desde 2008, todos os professores de segundo e de primeiro ano, eles passaram a ser inseridos num processo de formação continuada, focado no material com que eles iriam trabalhar, e, claro, podendo compartilhar com os outros, com as suas experiências, as suas dificuldades, porque, às vezes, quando se fala em uma capacitação focada, parece restringir muito, parece ser algo que deixe a desejar do ponto de vista conceitual, mas não é isso que nós vemos, não. O que se percebe é que uma capacitação com foco no trabalho, no ofício ali, na engenharia didática do professor, ela puxa, com certeza, as questões conceituais também, e depois o professor pode ir atrás do que mais lhe interessar, pode inovar, pode fazer aquilo que é, claro, esperado e desejável. Um outro eixo é um eixo de educação infantil, apesar de não ser ali um foco muito direto, porque o foco realmente era a alfabetização de primeiro e segundo ano, mas a educação infantil já
está na mira, com diversas ações voltadas para os técnicos das secretarias municipais, e um outro eixo de literatura infantil e formação de leitores, naquela ideia assim, de que tem que ensinar a ler, mas também tem que ensinar a gostar de ler, porque são duas faces aí da mesma moeda que pode fazer muita diferença para a sequência da vida escolar dos meninos. E aí são diversas ações realizadas, eu também não vou me deter muito, mas desde a instituição formal do programa, nós tivemos uma adesão, logo lá no início, em 2007, de todos os municípios cearenses, 184 municípios que o Ceará tem, todos aderiram, isso foi muito importante, porque nós pudemos estabelecer, né, logo uma conversa com a rede pública, que é responsável pelo atendimento de todas essas crianças, e nós temos, assim, uma coisa que eu também acho muito legal, sabe, muito importante, que é uma conversa horizontal. As equipes eu percebi, quando eu cheguei na Secretaria da Educação, que as equipes das coordenadorias estaduais, elas tinham assim, um salto um pouco mais elevado, né? Então, e isso, às vezes, atrapalha, complica, cria ruído. Então, a primeira coisa foi lembrar a todos que nós somos rede pública, nós não temos ascendência, nós estamos aqui para cooperar. O município coopera muitíssimo conosco em muitas ações e é muito importante, e nós, em algumas coisas, nós podemos cooperar com eles, e é importante que nós queiramos e que nós nos alegremos com essa cooperação. E nós temos uma conversa muito boa, nós temos uma parceria super próxima com a Undime, nós atravessamos uma eleição municipal em 2008, em 2009 tivemos o primeiro ano de gestões municipais, sem turbulência. Nós atravessamos a eleição do Estado 2 anos depois, nós atravessamos agora essa eleição mais recente dos municípios, e nós não tivemos, assim, graças a Deus, turbulência, nem desânimo, nem desistência, nem complicação, é por causa da campanha, quem apoia o governador, quem não apoia, isso não entra na nossa conversa. Isso não entra na nossa conversa. E é fundamental, porque, sabe, eu não gosto de dizer assim, às vezes, as coisas com muito... porque as coisas precisam de tempo para a gente ver mesmo se elas são sustentáveis. Mas eu vejo assim, sinais muito evidentes de uma mudança de cultura com relação ao que deve ser sustentável nas secretarias, e há aquela história de que nós não precisamos derrubar o outro, destruir o passado para nos afirmarmos. Pelo contrário, nós precisamos ver o que está acontecendo de bom, que precisa ser transformado, melhorado e tal, para que nós tenhamos mais efetividade nas políticas públicas. Então, esse é o clima que se estabelece para que essas ações elas possam ser desenvolvidas. A pauta do programa é vigorosa, temos as formações e serviços para professores, temos formação para técnicos das secretarias, temos encontros com os secretários e com os prefeitos também, mas, eventualmente, pelo menos ali a cada semestre, os prefeitos também participam e são informados dos resultados dos seus municípios e do programa. Eles também, quando firmam o pacto, eles se comprometem. Esses compromissos, nós também não temos uma patrulha, nós não estamos patrulhando se o município está fazendo um processo de escolha de diretor mais recomendável, ou se ainda está amarrado a determinados critérios, interferências político-partidárias e tal. Nós não patrulhamos isso, mas nós colocamos isso na pauta, nas nossas discussões, nós mostramos evidências. Agora nós estamos iniciando um processo de seleção para diretores de escolas estaduais. Nós abrimos para os municípios que quisessem aderir, eles podem aderir na primeira etapa ou nas 2 etapas e fazer do jeito que lhe convier no outro momento, mas para que nós possamos
chamar, né, essa agenda importante que é a escolha de diretor. Sem diretor, eu não tenho fé, não. E nós temos incentivos financeiros. Eu vi ali o professor Herman, na sua brilhante apresentação, eu sou fã dele, já tenho a oportunidade, né, de ouvi-lo, às vezes no COSED, e também em São Paulo, quando tivemos reunião aqui. Eu acho realmente muito interessante, muito legal a forma dele conduzir a secretaria. Mas nós temos esses incentivos financeiros que são uma mudança na lei do ICMS, e essa mudança na lei, ela garante aos municípios a possibilidade de ter mais dinheiro se o resultado deles melhorar. Então, os prefeitos, quando começaram a fazer essas contas, isso fez uma diferença. Eu acho que o prefeito ajudou o secretário a trabalhar melhor, né, e abriu mais o coração, porque faz uma diferença. É uma medida redistributiva de recursos. Fortaleza, Sobral, os maiores municípios não gostaram muito do que sentiram, porque realmente pegou aquele recurso que era distribuído por aquelas regras mais gerais, de população e tal. Então, que você via ali um gráfico de pizza, as grandes parcelas eram exatamente para os municípios maiores e para Fortaleza. Então, hoje é bem diferente. Claro que quem perde recurso não gosta, mas igualdade é muito bom de se falar, né? Mas quando você vai aplicar a estratégia de equidade, aí, às vezes, não é muito fácil, não. E um outro prêmio é uma premiação para a escola, para as escolas, né, que a gente chama Escola Nota 10. É uma premiação para um recorte de escolas, de 150 escolas que alcançam os melhores resultados. É um prêmio que ele é mais, assim, eu acho que é mais uma animação, um reconhecimento. Tem uma grande festa, uma festa que já é famosa no Estado, que é esse momento da divulgação dos resultados, e isso gera um movimento. Mas nós temos visto, assim, o prêmio é organizado de forma a... dá para vocês lerem, eu acho que esse está um pouquinho maior, mas, por exemplo, além do resultado em si da escola, ele veio sofrendo alterações, ajustes ao longo do tempo, né? Nós estamos falando aí de um tempo já desde 2007. Então, à medida em que os resultados cresceram, a média cresceu, nós começamos a estabelecer outros apertos ali de situações, porque, na verdade, o que a gente quer é que todo mundo cresça e cresça igual. Então, além da escola ter ali que cumprir o seu resultado de participação, o seu resultado de média, de nenhum não alfabetizado e tal, o município também precisa ter, no mínimo, 70% dos alunos no nível de alfabetização desejável. Essa foi o outro, às vezes ele diz, Isolda, você fica inventando quando a gente pensa que está... Mas é isso mesmo, a gente tem que inventar a favor do que é uma exigência maior para todos nós e o que vai possibilitar esse crescimento na melhoria dos resultados que nós perseguimos. Só para vocês terem uma ideia, no ano de 2007, na nossa linha de base da avaliação, somente 14 municípios tiveram uma média de desempenho na alfabetização no intervalo desejável. Em 2011, foram 178 municípios dos 184, sendo 6 no intervalo imediatamente abaixo e já nenhum como média. Quando nós vemos o percentual de distribuição dos alunos, nós vemos aí em 2007 em torno de quase 50%, ou mais um pouco disso, nos dois intervalos mais rebaixados da escala, que é exatamente a condição de não alfabetizado, a alfabetização incompleta. Esse amarelo também, é o intermediário, também é ainda um nível de competência muito insuficiente para terminar o segundo ano, porque é aquela leitura silabada, que ele ainda não faz muita coisa com aquilo. Então, os dois tons de verde aqui são exatamente ali os níveis suficiente e desejável. E em 2011, nós já vemos, né, uma inversão disso, com uma melhoria muito significativa no desempenho. Hoje, qual é a tarefa que nos cabe? Assim,
Nós temos também uma base de comparação no número de escolas elegíveis. Em 2008, nós só tínhamos 148 escolas elegíveis. Em 2011, nós já tivemos 1.050. Foi um funil, foi super difícil, porque a gente faz um recorte por questões orçamentárias de 150. As 150 melhores, com as premiadas, e as 150 que têm os resultados mais rebaixados, nós garantimos um apoio, também financeiro, e uma regra de cooperação. Uma das escolas, se estabelecem pares de escolas, uma que teve um resultado elevado de alfabetização e outra que teve um resultado dos mais rebaixados. E essa rede de cooperação entre escolas também é algo que vem mostrando, sabe, que eu sei que deve ter com certeza experiências importantes nisso daí, mas eu acho que, de maneira geral, a gestão perde, às vezes, essa oportunidade de pôr em contato, numa relação de aprendizagem, os pares, né, que estão fazendo a mesma coisa e que podem, sim, se ajudar muitíssimo no enfrentamento dos desafios. Esse é o mapa do Ceará, que veio se transformando ao longo desses anos. Nós estamos precisando agora de chuva, né? Estamos precisando desse verde no chão. Os indicadores do Ceará têm melhorado também, claro que com toda aquela, nós sabemos do que representa aí o segundo ciclo, o ensino fundamental 2, mas nós vemos aí em azul a média do Ceará em comparação com o Nordeste, vermelho, e com o Brasil, com relação ao ensino fundamental 2, alguma repercussão, embora sem foco. E, em 2011, nós expandimos a agenda do Programa de Alfabetização na Idade Certa para o Programa de Aprendizagem na Idade Certa, incluímos as 5 séries do ensino fundamental e passamos a chamar o PAIC mais 5. Nós não queríamos perder a marca do PAIC, que é uma marca forte, conhecida, inclusive das famílias, dos meninos, tem camisa, tem tal. Então, nós batizamos de PAIC mais 5 para ter, a partir de 2011, um foco no 5º ano. Nós perseguimos agora para o 5º ano o que nós conseguimos na alfabetização. E, claro, na alfabetização, nós ainda temos que dar conta de algumas desigualdades e melhorar o nível de aprendizagem. Mas, infelizmente, esse ainda é o mapa Infelizmente, assim, o mapa de 2010 do 5º ano, em língua portuguesa, com uma melhoria considerável, mas nós ainda amargamos um resultado muito distante do que é para si. Esse é de matemática, mais grave ainda, 2010, 2011, estamos aí ansiosos, esperando o resultado da avaliação de 2012. No 5º ano, nós tivemos em 2010 somente 10 escolas elegíveis para o que se estabeleceu como regra do prêmio, e em 2011 já 90. Foi um crescimento, mas guardando as devidas proporções. Mas o Ceará tem uma nota promissora, embora, claro, né, nós estejamos em patamares ainda muito rebaixados, mas esses mapas mostram a marca do IDEB, a situação dos municípios brasileiros com relação ao IDEB, sendo o vermelho até 3,7, o amarelo 3,8 a 4,9 e o verde 6 ou mais, né? E nós vemos o estado do Ceará, ao longo desses anos, né, da medida do IDEB, especialmente aí 2009, 2011, com uma melhoria considerável. E temos também outras marcas, assim, por exemplo, dos 5.296 municípios brasileiros, apenas 674 atingiram uma média igual ou superior a 6. E desses, 11 se localizam no Nordeste e 9 são cearenses. Então, no contexto, nós nos comparando com os nossos pares, não para querer dizer que nós somos isso, aquilo e tal, é como parâmetro. Nós nos compararmos com os outros é uma das bases de realidade, né, para saber onde é que nós estamos, frente ao que nós precisamos chegar. Dentre as 30.343 escolas municipais, com IDEB calculado e resultado igual ou superior a 6, 195 localizam-se no Nordeste e 143 são cearenses.
também, dos 5.296 municípios brasileiros com IDEB calculado, apenas 420 tiveram 100% das suas escolas com resultado igual ou superior a 6, e aí, desses, a grande maioria deles são municípios com uma escola. Sobral fica como o segundo município com mais escolas, nessa condição de ter todas as suas escolas com IDEB superior a 6. E isso acontece no Ceará num processo de municipalização muito intensa, esse gráfico mostra isso. E uma coisa também muito interessante, sabe, que nós fizemos assim, uma leitura que nós consideramos muito interessante, é que o Ceará foi o estado que conseguiu reduzir a desigualdade entre o IDEB das escolas públicas e particulares entre 2005 e 2011. E não porque a nota das particulares diminuiu, não, porque houve um crescimento importante nas escolas públicas, nas escolas dos municípios cearenses, e isso também é uma medida importante aí de equidade, essa é a diferença dessa diminuição. Então, são, assim, pontos e uma pequena amostra da nossa experiência com esse foco na gestão e em parceria com os municípios, que eu queria compartilhar com os senhores. Como eu disse, eu sei que os contextos são absolutamente diferenciados e, com certeza, vocês têm, como secretários, demandas e convocações aí de outras ordens, mas eu penso que algumas dessas questões que nos desafiam, inclusive no sentido de transformação de cultura, elas são, assim, relativamente parecidas, mesmo que, claro, com as especificidades dos contextos. Então, eu quero novamente agradecer a participação, espero ter contribuído, vocês conhecerem um pouquinho, um recorte do Nordeste brasileiro, mais alguma coisa, tendo o Ceará aí como objeto, e, de alguma maneira, contribuir para a reflexão e para a experiência de vocês aí na tarefa que lhes cabe, e desejar muito boa sorte. Muito obrigada à Fundação e até a oportunidade.